a prisão do Bolsonaro do jeito que foi agora no sábado e tudo mais, tudo que cercou, você acha que enfraquece de algum modo o bolsonarismo, que virou uma ideia, né? Uma filosofia política, uma ideologia política? Você acha que enfraquece a prisão dele ou não? Eu acho que enfraquece significativamente. Agora, acho que a gente precisa separar duas coisas aqui: o bolsonarismo e a ultradireita. Né? Por quê? Porque a ultradireita é maior do que o bolsonarismo. O bolsonarismo, eu acho que é o grande responsável por consolidar esse setor na política nacional, né? Por abrir espaço para esse setor, mas ele tem até um mérito, num certo sentido, que foi o de ter conseguido produzir uma nova geração. Então, quando você vê vários políticos jovens desse campo, Nicolas Ferreira, os candidatos a prefeito, né, que acabaram não sendo vitoriosos, mas foram todos para o segundo turno em São Paulo, Fortaleza, Goiânia, né, Belo Horizonte. Né, você tem casos desse, que São Paulo não foi para o segundo turno, mas teve um desafiante aqui, o Pablo Marçal, que causou um tumulto danado. Curitiba, a Cristina Gremel, que também vai para o segundo turno, ainda com uma certa desafiante ao bolsonarismo, mas mostrando que essa ultradireita, ela tem nomes novos. Saiu do armário. Né? Ela saiu do armário e ela tem capacidade de renovação. O Cleitinho, Minas Gerais, que deve ser candidato a governador. Então você tem muita gente mais jovem que pode manter esse negócio funcionando ao longo do tempo, sem necessariamente a família Bolsonaro. O que me parece é que o bolsonarismo como tal, ele é também, em boa medida, um projeto familiar, uma política familista, um empreendimento da família Bolsonaro. E é por isso que você tem tanta insistência em um nome da família na urna. Se não puder ser o Jair, não pode ser o Eduardo, porque ele está foragido nos Estados Unidos, se voltar ao Brasil é preso. Não pode ser o Carlos, porque o Carlos é um sujeito que parece meio instável emocionalmente, né? Então, melhor ser candidato ao Senado, o risco é menor. Flávio. Então, a Michelle foi desacreditada pelo próprio marido, né? Que falou que ela não tinha capacidade, não tinha os atributos necessários para ser candidata a presidente, então concorre também ao Senado em BH não, desculpa, no DF, né, no Distrito Federal, e sobra para o Flávio, né, que é o nome, enfim, é o que sobrou, né, na realidade, porque o Jair Renan também é muito novo, nem poderia ser, né, como que chama? A menina, a Laurinha também não dá para ser ainda, né, não tem idade acho que nem para votar, então... Mas qual é a força do bolsonarismo dentro do campo da ultradireita? Porque eles se colocam como, e eu acho que até tem uma certa razão em se colocar como os expoentes da ultradireita no Brasil ainda, apesar desse enfraquecimento. E aí existe essa guerra narrativa, se até cogitou a possibilidade desse campo ir junto ao Tarcísio para as próximas eleições, etc. Mas como o plano é muito bem falado pelo senhor Galgado nessa coisa da família, até que ponto isso, dentro do campo da ultradireita, essa força bolsonarista ainda é tão forte no campo da ultradireita, ou a ultradireita está de alguma maneira conseguindo se desgarrar disso? Eu acho que a força vem, antes de mais nada, do fato de que o Bolsonaro foi o grande catalisador desse processo de crescimento e de chegada ao poder nacional da ultradireita. Eleição de 2018. Quer dizer, o candidato não era outro, era o Bolsonaro. Que era uma figura percebida de maneira até jocosa naquele momento. Sim. Né? Muita gente falava, imagina, esse cara aí, olha quem é. Caricato. Né? Caricato, né? Eu lembro de um colega que, até com uma certa razão, eu entendo o argumento dele, ele falou, quando ele falar os absurdos que fala, ele vai se dar mal na eleição, isso lá em 2017. Eu falava, fulano, mas eu acho que na realidade ele está onde está crescendo porque ele fala os absurdos que fala. Porque você tem um outro ambiente na sociedade. Né? Tem aquela frase do Victor Hugo, escritor francês, que nada é mais forte do que uma ideia cujo tempo chegou. Né? Digamos que a ideia tinha chegado, e o Bolsonaro era o cara que estava lá, que conseguiu ser esse catalisador, ele foi o vetor de crescimento. Você acha que o fato do Bolsonaro falar essas verdades dele passa uma falsa ideia num país que as pessoas desconfiam muito do setor político por desonestidade, por ladroagem e o caramba quatro, passa uma falsa ideia de que por ele falar certas verdades que ninguém fala, de que ele é honesto? Eu acho que sim, a ideia da autenticidade, né? Uhum. Ele fala o palavrão, mas né, não roubo, ele diz Exatamente. isso. Né? E aí eu ver o que ele fazia com gasolinas. Não, e aí você vê ele nos eventos lá fora, assim, comendo pão, assim, todo sujo, com camisa de time falsa. Tipo, passava uma imagem de
despojado. Despojado, de outsider, assim. Total. Exato. Putz, cara. Eu sempre digo que ele não é um outsider de verdade. Não, Né? E por que eu digo isso? Pelo seguinte, vamos lá. O outsider é o cara que vem de fora da política, de fato. Né? O Bolsonaro, quando foi eleito presidente, ele já era deputado há 7 mandatos, 28 anos. Fora esses 7 mandatos, ele tinha sido ainda por 2 anos vereador no Rio. Então, 30 anos de política profissional. Naquele momento, os 3 filhos exercendo cargos políticos eletivos. O Flávio era deputado estadual no Rio, o Carlos era vereador, também aí na cidade do Rio de Janeiro, o Eduardo era deputado federal por São Paulo. A ex-esposa, mãe desses 3 filhos, tinha sido também vereadora no Rio de Janeiro. Só perdeu espaço quando o Bolsonaro botou o Carlos para tirar o lugar da mãe. Exatamente, né? Ele colocou o filho contra a própria mãe. Contra a própria mãe. Nossa. Mas enfim, é um empreendimento político familiar. Perfeito. Então como que você disse que um sujeito com essa trajetória é um outsider? O que, a meu ver, define o Bolsonaro é outra palavra, ele é um marginal. Né? Mas em que sentido eu estou falando? Não no sentido da rua, né? Mas no sentido de que ele é um sujeito que sempre atuou na margem dos processos políticos, do sistema. Ele nunca teve uma posição central. Né? Vocês falam, é porque ele é baixo clero. Não é só que é baixo clero. Baixo clero tem um monte de deputado que é. Mas ele sempre foi um cara que, diferentemente até de outros do baixo clero, ele nunca foi presidente de uma comissão permanente na Câmara. Ele nunca foi líder do seu partido, ele nunca teve um assento na mesa diretora, ele nunca relatou um projeto de lei importante. Fisiologia pura. Nem isso, porque o baixo clero é fisiologia. O caso dele é marginalidade mesmo. É o sujeito que era muito folclórico, porque falava esses absurdos que ninguém tinha coragem de falar, inclusive os membros do baixo clero, mas ele se nutria disso. Isso foi tornando ele uma figura folclórica. Ele comparecia desde lá dos anos 90... a programas de televisão, sendo atraído para programas de que tipo? Geralmente não programas jornalísticos, mas programas de entretenimento. Sem dúvida. E por quê? Porque ele era uma atração do circo de horrores. Né? Super pop, lembra? É isso, quer dizer, os gêmeos siameses, né? Você bota ali como uma atração de circo de horrores, né? Mulher barbada, esse tipo de coisa. Então você bota o Bolsonaro que vai lá falar um monte de absurdos, que nesse sentido é muito parecido com o Milei na Argentina, que também era o economista mais presente na mídia argentina nos últimos anos, mas também sempre em programa de entretenimento. Então, né, o programa lá de culinária, que faz fofoca, estava lá o Milei falando de economia. E aí falava as maluquices que também lhe competia. A mesma coisa, o Bolsonaro vai no Super Pop, ia no CQC, em programas desse tipo. Ele não ia no painel do William Vac falar de política. Né? É outra coisa, é outra entrada. É outro tipo de coisa. Agora, isso foi tornando ele uma figura muito conhecida. E me parece que a ideia de que ele é um mito vem daí. Ele é um mito por quê? Porque ele fala as coisas que fala. E nisso ele se viabilizou, ocupou esse espaço, abriu espaço para toda a ultradireita, elegeu uma renca de deputados e senadores. 4 anos depois ele elegeu um monte de governador e de senador, além de mais deputados. A bancada do PL vai para mais de 100 deputados, o que é muita coisa. Né, ou para 100, né, 99, mas aí tem alguns desgarrados em outros partidos que também são bolsonaristas e se elegem, muito impulsionados por ele. Então ele é responsável por isso. Acho que daí vem muito dessa legitimidade que ele tem nesse campo. Ninguém tem isso, né?